Agora nós vamos customizar o programa Teste CGI para que ele faça o papel da gravação dos dados. Então a leitura a gente já fez, já montou lá. Agora nós vamos fazer a customização do Teste CGI para que ele grave. Para que ele grave, a gente já sabe que ele consegue receber os dados. Porém, ele recebe e exibe esses dados aqui. O que a gente quer fazer é que ele receba, exiba e os grave em um arquivo, para que assim, quando o script de leitura for chamado, ele possa os exibir. Para a gente poder gravar e o leitura continuar lendo usando os mesmos moldes, a gente tem que gravar adicionando recursos da estrutura. Porque a gente tem que gravar aquele mesmo modelo, naquele mesmo molde da estrutura. Para isso, a gente vai, primeiro, copiar a estrutura e colar ela no teste CGI. Então, lá no main do teste CGI, pouco antes da função main propriamente dita, a gente cola a estrutura. Depois de colada a estrutura, obviamente nós vamos ter que criar uma variável do tipo da estrutura. Então nós vamos criar aqui uma aluno, alu. E vamos atribuir para a variável alu os valores que a gente recebe. A gente viu que no formulário eu tenho as interações que eu recebo os names e os values. Eu tenho duas formas de atribuir. Uma delas seria fazer o seguinte, seria atribuir os valores testando o name. Quando o name for o campo nome, eu vou atribuir para o alu.nome o value do buffer. Quando o campo for o name, né, o identificador do campo for o RA, eu vou atribuir para RA. Ou eu posso usar a ordem. No formulário, quando a gente pega o formulário aqui, ó, eu tenho os campos numa ordem. Que ordem que eu tenho? Nome, RA e telefone. Essa mesma ordem que o laço de repetição aqui segue. Então, quando a gente pensa nesse for aqui dos itens, lembrando que os itens são os pares nomes e valores, quando a gente pega o primeiro elemento, ou seja, quando o nosso i é igual a zero, quando o nosso i é igual a zero, eu estou manipulando o primeiro elemento, que é o elemento nome. Então o que eu posso fazer? Se o meu i é igual a zero, eu posso atribuir para alu.nome um valor. Como alu.nome é um vetor, eu vou ter que usar uma função strcpy, que é uma função de cópia, onde eu ponho o destino, a origem. Qual que é a origem? Buff saída, certo? É o buffer aqui que recebeu o value. Lembrando que eu estou fazendo esse if antes do free buffer saída para o value. Porque se eu liberar a memória, eu perco o dado. Tem que ser antes de liberar a memória. Copio esse dado para o alu.nome. Da mesma forma, eu vou copiar quando não for i igual a zero e o i for igual a 1. Só que para i igual a 1, o campo que eu vou copiar não é o campo nome. Vai ser o campo alu. Vamos ver aqui na ordem, o segundo campo, que é o campo de índice 1. Esse é o campo de índice 0, esse é o campo de índice 1 e esse é o campo de índice 2. Então agora vai ser o campo de índice 1, que no caso é o RA. Então vai ser alu.RA. Opa, mas aí tem um problema. O RA é de que tipo, gente? Se eu olhar aqui em cima na estrutura, o RA é inteiro. Então eu não vou usar a função strcpy, que a função strcpy ela é utilizada para vetor do tipo char. Para o campo RA, eu vou falar o seguinte, alu.RA vai receber o buff saída? Não posso, porque o buff saída é um ponteiro char e o RA é int. Eu tenho que usar uma função para converter. Essa função chama-se atoy. Na verdade é ask to int. Ela faz a conversão de algo ASCII para algo inteiro. Converte e joga para RA. Porque o buffer saída é alguma coisa do tipo char. Vamos ver a declaração dele aqui, ó. Char asterisco buffer saída. Eu tenho que convertê-lo para inteiro. Tudo que eu recebo da requisição do formulário para um script CGI é do tipo string, é do tipo caractere. E eu tenho que fazer essa conversão. E por fim, eu teria um else if para o valor do i igual a 2. Poderia só pôr um else, né, porque é a última situação para esse nosso exemplo. Esse sim, strcpy, novamente, porque eu tenho um novo vetor para o telefone. alu.tel, vírgula, buffer, saída. Bom,
finalizei aqui as cópias dos elementos para a estrutura. Se a gente compilar aqui, ver se vai compilar tudo ok. Compilou sem erro e sem warning. Só que, depois de copiar para a estrutura, eu tenho que gravar agora no arquivo. Então eu vou aproveitar lá do arquivo estrutura, vou abrir o main dele, e vou pegar a parte de abrir o arquivo e gravar no arquivo. Então eu tenho que abrir o arquivo, assim como eu fiz aqui no arquivo estrutura. Isso onde? Isso lá no teste CGI. Eu estou customizando o teste CGI para ele poder fazer a gravação. Então aqui, ó, no começo do programa, eu vou falar para ele fazer isso, ó, na mesma posição que estava lá no outro. Vou criar um ponteiro para o arquivo e abrir um arquivo com o mesmo nome. E vou aproveitar também das funções lá do arquivo estrutura para gravar e fechar o arquivo. Onde eu gravo e fecho? No caso do teste CGI, depois que eu termino o for. Porque dentro do for, na primeira interação do for, eu vou pegar o nome. Na segunda, o RA. Na terceira, o telefone. Aqui é o fim do for. Depois de terminar o for, que eu vou poder gravar o dado no arquivo e, por fim, fechar o arquivo. Vamos salvar, compilar. Compilar. Compilou sem warning e sem erros. Vamos pegar o executável e substituir lá para o diretório. Então vou lá no debug, é o diretório onde ele cria o executável. Vou copiá-lo para o diretório CGI-bin e sobrescrever o que já estava lá. Agora eu vou executar os dois. Então aqui eu estou com o CGI HTM, que é o formulário que dispara a execução daquele script que é o teste CGI. Antes disso, vou no diretório CGI-bin e vou deletar o arquivo alunos.txt, que na verdade não é do tipo texto, né? Vale lembrar que ele é um arquivo binário. TXT é só a extensão. Vou deletar ele. E vou cadastrar um aqui, ó, Roberto 11222 no telefone. 11 também, telefone. Vou enviar a consulta. Bom, ele falou que eu enviei tantos dados, deu lá, Roberto 111. Beleza. Se eu for lá no diretório CGI-bin, ele deve ter criado um arquivo chamado alunos.txt. E se a partir do browser eu chamar a execução do arquivo leitura.exe, ele vai exibir esse Roberto que foi cadastrado. Vamos agora dar um voltar aqui e cadastrar um Josemar. 222. Enviar a consulta, foi cadastrado. Vou dar um Ctrl F5 aqui e ele vai passar a exibir agora dois elementos. Então a gente poderia aqui fazer um menu para adicionar mais elementos e tudo mais, mas para a gente poder ter um recurso um pouco mais interessante. Mas em base seria isso mesmo.